Olá, meu nome é Eloá, eu sou farmacêutica e hoje nós abordaremos os princípios da farmacologia. Dentro desse módulo, nós abordaremos as formas farmacêuticas e as vias de administração. Abordaremos também a farmacocinética, que é conhecida também como o que o corpo faz com o medicamento, e abordaremos também a farmacodinâmica, que é justamente o que o medicamento faz com o corpo. E dentro desse nosso módulo, é importante a gente entender e saber o que é que realmente eu preciso entender e compreender para que eu consiga fazer uma avaliação farmacêutica, farmacológica, terapêutica de forma adequada, tá bom? Então, para isso, a gente vai falar justamente sobre as etapas desse processo farmacoterapêutico. Aqui nessa figura é possível a gente observar que o medicamento, quando ele entra no corpo de um indivíduo, ele tem uma dose. Esse medicamento ele tem um fármaco ou mais de um fármaco, né, que são os princípios ativos, e a dose escolhida ela vai passar por diversas etapas para conseguir promover o seu efeito farmacológico e, ao final, ser excretado, depurado do nosso organismo. Aqui nessa figura, é possível a gente observar que existem vários compartimentos, várias etapas, como eu comentei, mas tudo isso, ela está organizada dessa forma para ser mais didático. Na verdade, a gente tem todos esses processos acontecendo mutuamente, de forma contínua, mas que para que a gente consiga entender, realmente foram separadas e foram determinadas essas etapas para a gente entender todo o processo desse medicamento no organismo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que vai ser realizada a escolha desse medicamento. E a escolha desse medicamento, ela está diretamente relacionada com a condição patológica do paciente. Essa escolha, ela vai ser, eu escolho um determinado princípio ativo diante da doença ou diante do efeito farmacológico que eu espero. Só que antes da gente pensar em todas as etapas, e aí sim, né, nesse resultado terapêutico, a gente precisa entender que a escolha do medicamento, ela também vai ser diretamente relacionada com a forma farmacêutica e a via de administração. Por que que escolher o medicamento envolve forma farmacêutica e via de administração? A forma farmacêutica é a característica desse meu medicamento. Como é que esse meu medicamento ele vai ser, vai estar apresentado para ser administrado no organismo do meu indivíduo. E a via de administração, ela precisa estar diretamente correlacionada com essa forma farmacêutica. Eu não posso utilizar uma forma farmacêutica incompatível com a via de administração, porque aí realmente a gente vai ter uma dificuldade de promover o que se espera para esse medicamento. A partir dessa escolha, a partir da via de administração e das características desse indivíduo, é onde a gente determina qual é a dose do fármaco, e aí a gente vai ver realmente nas próximas aulas as características e os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos que interferem diretamente na dose desse medicamento, né, na dose desse fármaco, e a gente vai verificar as outras etapas. Mas nesse primeiro ponto, nessa primeira aula, a gente vai entender o porquê que a forma farmacêutica e a via de administração ela é tão relevante, tão importante para o nosso processo farmacológico, farmacoterapêutico. Então, agora veremos as formas farmacêuticas e as vias de administração. Dentro das formas farmacêuticas, a gente possui diversas características. Eu coloquei de forma geral aqui as três principais classificações de formas farmacêuticas. A gente tem formas farmacêuticas líquidas, a gente tem formas farmacêuticas sólidas e a gente tem as formas farmacêuticas semissólidas. As formas farmacêuticas líquidas são aquelas que elas se apresentam na forma líquida, como o próprio nome já diz, mas ela pode ser utilizada em diversas vias de administração. Então, eu tenho, por exemplo, um xarope, que ele é utilizado por via oral. É ali uma forma farmacêutica líquida que pode ser utilizada por via oral.
Enquanto outras formas farmacêuticas, e aqui a gente tem as ampolas, né, como exemplo, eu tenho ali o meu medicamento na forma líquida, que vai ser administrado pela via parenteral. Eu tenho aqui a apresentação de uma forma farmacêutica nasal, que também se apresenta na forma farmacêutica líquida, mas a apresentação dela e a forma de administração vai ser pelo nariz. Aí trazendo um pouco das formas farmacêuticas sólidas, que são aquelas que a gente mais conhece. Elas se apresentam na forma de cápsulas, elas se apresentam na forma de comprimido. Eu tenho uma infinidade de formas farmacêuticas que têm essa característica sólidas e que, consequentemente, elas precisam estar adequada à via de administração para que o medicamento ele consiga ser liberado dentro do organismo do indivíduo e, consequentemente, ele consiga promover o seu efeito terapêutico. Já as formas semissólidas, na grande maioria das vezes, a gente vê essas formas numa administração tópica. Mas hoje existem diversas formas farmacêuticas com essas características e que podem ser utilizadas nas diversas vias que se tem. Falei muito sobre formas farmacêuticas, abordei, né, de uma forma geral, mas abordei a diversidade que se tem dessas formas farmacêuticas, mas é extremamente importante que a gente conheça algumas dessas características. Por exemplo, nem toda forma farmacêutica sólida ela é igual. Não é porque eu dividi em um determinado grupo que todas elas possuem as mesmas características. E aí eu trouxe aqui a imagem de diversas formas farmacêuticas sólidas que possuem características totalmente diferentes. Eu tenho aqui as drágeas, que têm essa característica encerada e que tem essa forma justamente para facilitar a deglutição do paciente, para promover o princípio ativo que está ali dentro. Eu tenho cápsulas que podem ser cápsulas que contêm o medicamento na sua forma líquida, ou óleo, né, oleosa, ou a cápsula que tem os princípios ativos aqui, ó, o medicamento armazenado de forma mais sólida, ou até mesmo com algum grau de tecnologia farmacêutica, como a gente tem os grânulos gastroresistentes. A gente tem os diversos tipos de comprimidos. Então, aqui tem uma diversidade de formas farmacêuticas sólidas e que cada uma possui uma característica no momento que ela é utilizada. Na figura aqui do lado, vocês podem ver que eu tenho alguns exemplos de formas farmacêuticas e a sua forma de absorção. Então, se a gente observar aqui, a administração de um comprimido que é ácido resistente, que é semelhante àquele que eu falei aqui em relação à cápsula, né? O omeprazol, por exemplo, é um medicamento que ele tem essa forma farmacêutica, ele na forma de cápsula, mas dentro dessa cápsula eu tenho grânulos que são gastroresistentes, que são ácido resistentes, e isso acontece justamente para que o princípio ativo que está ali dentro dessa forma farmacêutica, ele seja protegido do pH ácido, extremamente ácido do estômago. Isso acontece por quê? Porque esse princípio ativo do omeprazol, que é um inibidor da bomba de prótons, ele é ativado de forma precoce quando em contato com o ácido do estômago. Então, essa proteção ela é necessária para garantir que o princípio ativo vai ser ativado e vai ter o seu efeito farmacológico no momento correto. Já, por exemplo, comprimidos que são revestidos, eles mantêm esse medicamento por mais tempo no meu corpo e permite também que ele seja absorvido por etapas dentro do organismo. Então, todas as vezes que vocês observarem, né, comprimidos com formas farmacêuticas retarde ou formas farmacêuticas, é muito utilizado, né, aquelas siglas XR, SR, MR, e aqui eu não vou entrar em detalhes, né, sobre as tecnologias farmacêuticas, mas é só para vocês saberem que ali a gente tem uma tecnologia de justamente ter tempos de liberação dentro do organismo. E, consequentemente, isso afeta o esquema posológico, tá? Como o objetivo da nossa aula não é esmiuçar todas as características das formas farmacêuticas que existem, aqui eu trouxe um pouco da diversidade, da importância da gente conhecer
é importante que a gente identifique quando o meu paciente está utilizando um determinado medicamento, entender qual é a forma farmacêutica desse medicamento, quais são as características necessárias para que essa forma farmacêutica ela funcione de forma adequada, porque ela é pensada dessa forma, e a gente precisa correlacionar diretamente com a via de administração. Será que aquela forma farmacêutica ela está sendo utilizada na via de administração correta? Parece muitas vezes óbvio, mas a gente tem algumas condutas terapêuticas que acabam modificando a via de administração de um determinado medicamento, entendendo que o paciente tem alguma especificidade e, consequentemente, ele precisa utilizar por uma outra via. E aí você acaba utilizando a forma farmacêutica original, mas ela acaba não tendo o efeito adequado. Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser calculado para que a gente tenha o resultado esperado. Pacientes, por exemplo, que utilizam sondas, né, de gastrostomia, eles não podem deglutir, então a via oral não é a melhor via. Porém, eu tenho pacientes que permanecem utilizando formas farmacêuticas sólidas, e aí eu preciso alterar essa forma farmacêutica para conseguir administrar esse medicamento via sonda. Então, tem que se conhecer qual é a forma farmacêutica, se tem alguma tecnologia farmacêutica envolvida e se pode ser realmente modificado, se eu posso partir, se eu posso macerar para utilizar via sonda, tá bom? Inclusive, a escolha do diluente para poder fazer a mistura desse medicamento, ele também precisa ser pensado de acordo com as características dessa forma farmacêutica, ok? Aqui eu trouxe algumas vias de administração, então eu tenho a via oral, que é a via mais utilizada em ambiente hospitalar. Ela muitas vezes não é a opção, mas todas as vezes que a gente tem um paciente, a gente pensando na segurança dele, a gente tenta utilizar, prima-se, né? Para que a gente seja menos invasivo possível. Então, a via oral é uma via de escolha preferencial sempre que possível. E essa via, ela possui toda uma característica que é o que a gente vai abordar ao longo desse módulo, que é justamente todas as etapas que esse medicamento ele passa pelo corpo. Sendo que de forma inicial, e se a gente olhar aqui na figura ao lado, esse medicamento, quando administrado por via oral, ele vai passar aqui pelo trato gastrointestinal, para no intestino, no estômago, ele ser absorvido e aí atingir a corrente sanguínea e conseguir ser distribuído para o restante do corpo. Quando a gente estiver abordando a parte farmacocinética, a gente vai ver justamente os interferentes que se tem de acordo com a via de administração, em especial a via oral, e quais os impactos que a gente tem em relação a ela, tá bom? A gente tem também a via percutânea, que é muito utilizada essa via, as formas farmacêuticas semissólidas, e aí a gente tem diferentes formas semissólidas, a gente tem cremes, a gente tem géis, a gente tem pomadas, e todas elas possuem características específicas, são veículos específicos que geram um tempo de absorção diferenciado, e também precisa ser pensado nesse sentido. A gente tem as vias parenterais, então via intravenosa, intramuscular, intratecal. Eu trouxe aqui na figura ao lado algumas dessas formas, né, dessas vias de administração, e a gente precisa considerar a característica do princípio ativo para a escolha também dessa via. Eu tenho medicamentos, por exemplo, eu tenho princípios ativos que eles não podem ser administrados por via intramuscular. A insulina, a heparina. A gente não pode utilizar esse tipo de via. E a gente também tem, em relação a esses mesmos princípios ativos, insulina e heparina, a gente também não pode utilizá-los por via oral. Então, a via parenteral é uma via importante, mas dentro da via parenteral a gente tem diversas vias, né? Então, a endovenosa, que também é conhecida como intravenosa, ela é uma opção, ou subcutânea, ela é uma opção para alguns fármacos que não podem ser utilizados pela via preferencial, que é a via oral. E, por fim, não menos importante,
E aí, entendendo que, como a gente tem uma diversidade de formas farmacêuticas, a gente também tem uma diversidade de vias de administração. A intenção aqui é só dar fazer um panorama geral em relação a isso. E aí a gente tem a inalação, que a gente tem fármacos hoje que são administrados, apesar de serem, né, pela via oral aqui, pela boca, eles são administrados e a forma farmacêutica utilizada faz com que esse medicamento ele atinja o aparelho respiratório. E essa via, ela tem uma característica extremamente importante porque ela atinge a corrente sanguínea com uma velocidade muito rápida. Então, os anestésicos inalatórios, os medicamentos que são utilizados no manejo da asma, eles trazem essa característica e, consequentemente, um efeito farmacológico imediato. Diferente, por exemplo, da via oral, que em grande parte das vezes é utilizada uma forma farmacêutica sólida, e a gente tem uma necessidade de um trânsito dessa forma farmacêutica e a passagem pelas diversas partes do nosso corpo até atingir a corrente sanguínea e o local de ação. Então, como eu falei no início, a gente precisa entender as características do paciente, entender as condições desse paciente, para que a escolha da forma farmacêutica ela seja adequada e, consequentemente, a via de administração para o objetivo terapêutico que a gente tem. E lembrando sempre que a gente precisa primar pela segurança do paciente. E aqui é mostrando um pouco de como essas vias de administração, elas têm tempos de ação diferentes. Então, aqui eu tenho a via intravenosa, eu tenho a via intramuscular, eu tenho a via oral e eu tenho, desculpa, a via subcutânea e a via oral, e o início de ação, eles são bem diferentes. Eu posso ter o mesmo medicamento, porém, de acordo com a via de administração que é utilizada, eu tenho tempos de ação, de início de ação e tempos de efeito farmacológico muito distintos. Se a gente observar nessa linha rosa aqui, a via intravenosa, ela tem um início de ação imediato, quase que imediato, e um tempo de ação de efeito farmacológico reduzido quando comparado com essa via roxa aqui, com essa linha roxa, que é uma administração por via oral. Então, tudo isso a gente vai abordar ao longo desse módulo, entendendo o que é que a via de administração, a forma farmacêutica, ela tem, assim, o que ela tem de importância para o resultado terapêutico diante dos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Obrigada.